Fala aí, gente, tudo bem? Vou tentar passar aqui rapidinho um vídeo falando sobre alguns pontos. Para quem está acompanhando, a gente tem estudado sobre essa questão do que fala lá no profeta Isaías, né? Que está falando sobre ser cego e ser surdo, né? Então, por acaso o texto está falando sobre ficar cego e não enxergar, ter um problema, uma doença? Não. Está falando sobre ser surdo, não ouvir, ter um problema, uma doença? Não. O texto, para quem quiser ver, está lá em Isaías 42, verso 18, que diz assim: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Verso 19: quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Verso 20: tu vês muitas coisas, mas não as observas, ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Então, bom, aqui está fazendo aqui um vai e volta, né, entre o povo de Deus, mas cita alguém aqui especial: servo do Senhor, o amigo do Senhor, o mensageiro do Senhor, tá? Então, esse texto aqui claramente está falando sobre Jesus. E esse texto de Jesus está deixando algo assim claro, que é sobre uma característica que ele tinha, cego e surdo, né? Em contraponto, coloca aqui sobre uma característica que as pessoas que não estão entendendo as coisas de Deus enxergam e ouvem, mas enxergando não veem e ouvindo não escutam, né? Então, muitas pessoas estão aí querendo saber de resultados, né? Querem ter resultados. É bom que queiramos ter resultados, mas eu acho que isso vai muito além disso, que é entender sobre tudo aquilo que Deus preparou, equalizou para a gente, né? Então isso tem a ver com quem nós somos, a nossa essência, tá? E eu acredito que se queremos descobrir nossa essência, temos que olhar para o Filho. Então esse texto que fala do Filho está falando sobre nós, está falando sobre ser cego e ser surdo. Para mim, um dos maiores problemas sobre os resultados, né, ou viver uma vida aquém daquilo que nós sabemos que é para nós hoje, tem a ver com não ser cego e nem ser surdo, né? Ou seja, a gente, desde que a gente nasceu, a gente tem uma vida onde nós estamos vendo todas as coisas, estamos ouvindo as coisas, e o que nós vemos e o que nós ouvimos diz para mim como as coisas funcionam, ok? Então, isso funciona assim, aquilo funciona assado, isso não funciona assim, isso não funciona assado. É o que a gente tem aprendido. Entretanto, Deus fala as coisas ao contrário do que esse mundo ensina. Completamente ao contrário. Então, o mundo ensina isso é assim, você tem que preservar a sua vida, e aí Deus vai lá através do Filho Jesus e fala: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Então, a grande verdade é que nós recebemos e conhecemos a história de que recebemos as mesmas coisas que o Filho recebeu. Mas o Filho andou da forma como hoje não conseguimos andar e queremos descobrir por quê, né? E uma das coisas que Deus tem entregado para a gente, estamos entendendo aqui, é que ele era cego para o que esse mundo ensina sobre as verdades do mundo, e ele era surdo para as verdades do mundo. Entretanto, ele ouvia muito bem o Pai, e ele via muito bem o Pai, e ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo, aquilo que ele ouvia do Pai para fazer. E eu acho que isso explica muitas coisas para a gente hoje, né? Então, quando a gente pensa na nossa vida, por que que a gente não consegue às vezes passar um passo, né? Por quê? E aí fica aquela discussão: Deus, o Senhor é real, não é? Seu ensinamento é real, não é? A Bíblia está falando da verdade ou é mentira? Aconteceu aqui, não aconteceu? Aconteceu lá, não aconteceu? E aí, conflitos e tal, sabe o que que é isso? É a alma. E aí a pergunta é: a gente não precisa de alma? Não, não é isso não. A alma ela é muito importante no processo. Qual é o problema? A consciência da alma. Porque a gente sabe que se a gente olhar aqui para a Bíblia, se a gente for olhar aqui, cara, Jesus pode curar qualquer enfermidade, a gente vai falar: eu concordo, eu consinto com isso.
mas eu não acredito aqui dentro. Por quê? Porque a alma fala assim, tem coisa que não cura, tem situação que não vai. Tem um monte de casos de pessoas que falavam que cria e não aconteceu. Então isso é o que a alma veio experimentando ao longo de todo esse tempo e ela veio com muita força dizer, isso não. O que eu acredito que Jesus viveu, como ele viveu? Ele viveu renegando tudo isso. Toda vez que vinha essa mensagem, ele cego para isso, surdo para aquilo, cego para isso, surdo para aquilo. Mas quando via a palavra do Pai, ele, Pai, eu recebo. Isso é verdade. É assim que eu acredito. É assim que eu entendo. Então, se passamos 30 anos só absorvendo tudo que o mundo diz, de repente a gente lida com uma experiência e a gente tem dificuldade de passar por ela. Mas a gente tem duas opções. A gente pode cruzar os braços e falar assim, não, isso era só para Jesus. Ou a gente pode assim, cara, eu tô com dificuldade, mas eu vou dar mais um outro passo, eu vou até onde eu conseguir ir. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdade. E é interessante que aqui no capítulo 43, diz assim, ó, no 43 fala assim, mas agora diz o Senhor que te criou Jacó, olha só que legal, criou Jacó e te formou, ó Israel, tá? Então, não temas porque eu te redimi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Vem cá, acaso isso é verdade? Alguém passa pela água, pelos rios e não afunda, né? E aí para a gente ver como é que o texto estava falando de Jesus, apontando para Jesus, a gente percebe que lá no livro de Mateus, né? Lá no 14, 29, Jesus estava ali andando pelas águas, né? Verso 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Vem cá, pode andar sobre o mar? Se andar sobre o mar, não vai submergir, não? Verso 26, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha só que legal, o texto fala claramente sobre Jesus. Jesus sendo cego e surdo para esse mundo que fala que se você andar sobre a água você vai afundar, mas sendo completamente atento à voz de Deus que fala você está sobre todas essas coisas, você tem o direito de governar sobre todas essas coisas. Ele escolheu governar e escolheu fazer isso. E o que para mim é mais legal desse texto é que esse texto, mais uma vez, fala que não é só sobre Jesus. Jesus é o primeiro de muitos filhos, né? Filho é filho, mesmo padrão, mesmo comportamento, recebeu a mesma coisa do pai, produz a mesma coisa, né? Tem o mesmo chamado, nós temos esse chamado, né? E aí vem Pedro, cara, Pedro também andou sobre as águas. E eu acho que esse texto aqui ele fecha muito bem, porque não acaba aí. O texto fala assim, Pedro foi ter com Jesus andando sobre as águas. Verso 30, reparando porém na força do vento, teve medo. E começando a submergir, cara, ele não estava submergindo. E agora ele está. A palavra de Deus mudou de ideia. Deus não percebeu que era Pedro, falou, isso era só para Jesus, tem um cara ali no meio, não, corta, desliga. Não, foi isso que aconteceu, não. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste?
Homem de pequena fé, por que duvidaste? Gente, tá aí. A gente já sabe que a palavra de Deus é real. A gente já sabe, já temos certeza absoluta que é pela fé. E aqui para mim está muito claro a alma. A alma, às vezes, não digo a alma, mas essa consciência da alma, ela é muito forte. Então, às vezes, é como se quando a gente se distraísse no Senhor, a gente conseguisse um fruto, um resultado, viver aquilo que é a nossa nova natureza. Mas em algum momento nós nos pegamos, nos lembrando dessa consciência da alma, e aí a coisa começa a afundar. Não é porque Deus muda de ideia, não é porque Deus é mentiroso, não é porque a palavra é mentirosa. Não é porque nós andamos pela alma que nós deveríamos andar pela consciência da alma caída. Não. Nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos cada vez mais ser cego e surdo para tudo isso que o mundo ensina. E cada vez mais enxergar e ouvir aquilo que o Pai fala para a gente. Então, é só um recado para você pensar. Isso para mim é um exemplo gigantesco. Gigantesco. Está lá falando do Antigo Testamento, está apontando para Jesus e aí vem apontando para os filhos de Deus. Para mim e para você. Podemos experimentar andar sobre as águas, podemos experimentar submergir. A promessa é que não submergirão. Então, essa é a promessa para mim, para você. Faz sentido? Pensa nisso aí, porque se faz sentido, você tem muito para trabalhar, né? Eu tenho. Um abraço para você, fica com Deus. Tchau, tchau.